A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Quem está aí, diga amém. A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Motivo de muita honra estar mais uma vez aqui para ministrar a palavra do Senhor, fazer aquilo que a gente mais ama, porque é um privilégio muito grande, irmãos, a gente poder anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu creio que Deus ele reservou esse dia para marcar a minha vida e para marcar a sua vida também. E o que eu vou falar aqui, eu falo com muito temor e tremor. Eu creio, irmãos, estou muito convicto disto, que após esta palavra, a primeira igreja presbiteriana renovada de Goiânia não será mais a mesma. Aliás, eu quero ser um pouco mais profundo. A tua vida não vai ser mais a mesma, porque eu e você somos ou formamos a igreja de Jesus Cristo. E nós vamos vencer. Nós vamos cantar o hino da vitória para a honra e para a glória do Senhor. Como o pastor Carlos já adiantou, nós vamos tratar durante alguns domingos sobre os fundamentos da vida cristã. E para mim foi delegada a responsabilidade de falar sobre arrependimento. E quando o pastor Carlos me pediu isso, eu não disse para ele, mas pensei, dura coisa me pediste. Como Elias disse para Eliseu, quando Eliseu pediu porção dobrada do seu espírito. Por quê? Porque é um tema muito sério, queridos. E todo ser humano ele gosta de ter o seu ego massageado. As igrejas que pregam a famosa teologia da prosperidade e declaram o tempo todo, Deus vai fazer, Deus vai te dar, vem para Cristo, tua vida vai mudar, tua vida vai melhorar. E não falam sobre as aflições dessa vida. Igrejas assim estão abarrotadas. Nós precisamos crescer. Mas a opinião deste humilde servo do Senhor que aqui está, é que nós precisamos crescer em primeiro plano em qualidade. E esta qualidade vai gerar uma quantidade com qualidade. Onde nós teremos pessoas maduras aqui. Pessoas que procuram a cada dia se parecer mais com Cristo. E esse é o maior desafio que todos nós temos. E por isso essa palavra de hoje. E para isto, eu te convido a abrir a palavra do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler apenas um versículo bastante conhecido no nosso meio, que é o versículo 14. E quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar
buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos podem dizer glória a Deus? Eu vou ler, você vai repetir, pode ser? E se o meu povo, mais forte, vamos lá? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Só dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado e diga assim: Deus quer falar com você. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, a mensagem de arrependimento sempre foi algo de extrema urgência no meio do povo de Deus, desde os tempos antigos. E se você parar para analisar, se você estudar bem a palavra de Deus e colocar toda a sua atenção naquilo que o Espírito do Senhor mostrar a você, você vai descobrir que, na verdade, durante todo o tempo, a mensagem que Deus quis trazer ao seu povo através de grandes homens de Deus que foram usados por Deus no decorrer dos tempos, esta mensagem é a mensagem de arrependimento. Em determinados momentos Deus quis trazer essa mensagem de uma maneira tão forte, de uma maneira tão contundente, que o Senhor exigia até que os seus servos, os seus profetas, tomassem algumas atitudes para que o seu povo fosse despertado. E esse despertamento levasse o povo ao verdadeiro arrependimento. Citarei apenas 2 exemplos para vocês. O Senhor chama o profeta Oséias, e o Senhor ordena a Oséias que se casasse com uma prostituta. Para que em primeiro plano Oséias entendesse a infidelidade do povo de Deus para com o Senhor. E Oséias transmitisse essa mensagem para o povo de Deus. Eu preguei alguns dias atrás aqui também a respeito do profeta Isaías. E disse a vocês que durante um período Isaías ele caminhou nu ou seminu, para que causasse um certo despertamento entre o povo de Deus e o mesmo se arrependesse. Mas nós podemos, irmãos, chegar à seguinte conclusão: a tarefa nunca foi fácil. A tarefa sempre foi muito árdua. E chegou um período em que o próprio Deus decidiu se calar. E se você olhar para a tua Bíblia, o último livro do Velho Testamento, do Antigo Testamento, é o livro do profeta Malaquias, que também trouxe uma mensagem muito forte a respeito do arrependimento. E ali encerra-se as profecias. E passaram-se
muitos anos, mas especificamente 400 anos, para que o Senhor levantasse um homem um tanto estranho, totalmente fora dos padrões da sociedade daquela época. E este homem, ele vivia no deserto. Este homem se vestia com peles de animais. A alimentação deste homem não era algo comum para as pessoas daquela época. Muitos o achavam não diferente, mas esquisito mesmo. Este homem chama-se João Batista. E após 400 anos, a mensagem que João Batista traz do trono de Deus para o povo do Senhor é exatamente esta: sem invenções, sem novidades. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Amados, eu preciso te dizer, ou dizer a vocês nesta noite, que há inúmeras promessas disponíveis para cada um de vocês. Há inúmeras promessas de Deus disponíveis para esta igreja. E quando o pastor Carlos ele pediu que eu falasse sobre este assunto, o Senhor começou a ministrar a minha vida a respeito deste tema. E que o Espírito do Senhor falou para mim, e eu preciso compartilhar isto com vocês nesta noite, é que nós precisamos entender que cada promessa do Senhor está conectada, está linkada, está atrelada aos mandamentos do Senhor. Cada promessa está condicionada à obediência de princípios. E ao estudar esta palavra arrependimento, eu descobri que ela é, na verdade, uma palavra que talvez você já ouviu: metanoia. E biblicamente falando, o que significa metanoia? Metanoia significa mudança de natureza. É exatamente aquilo que o apóstolo Paulo escreveu: já não vivo eu, Cristo vive em mim. A natureza humana, ela cai por terra. A natureza humana, ela morre. A natureza humana, ela é sepultada. E a imagem de Cristo, ela é formada em mim e em você, dia após dia. Arrependimento está relacionado com o conceito de transformação. A palavra grega para transformação é metamorfos, cujo significado é mudar de forma, tornar-se semelhante ao trem. Ou seja, queridos, dentro do nosso contexto, se nós buscarmos o arrependimento, nós vamos viver exatamente o que eu disse alguns instantes atrás. Essa transformação nos fará semelhantes a Jesus. Preste atenção em algo que eu vou te dizer. Arrependimento requer posicionamento. Caso contrário, nós podemos chamar isso de sentimentalismo. E o nosso Deus, Ele não é sentimentalista.
Quando há arrependimento genuíno, posicionamento acompanha a experiência do arrependimento. Isso me fez lembrar Provérbios 28:13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Alcançará misericórdia. Quem confessa? Confessar é atitude de arrependimento. Quem as abandona, abandonar é atitude de posicionamento. Ou seja, quando me arrependo, quando me posiciono, é certo que o nome de Jesus Cristo é glorificado em mim. E a vontade de Deus é revelada e experimentada na minha vida. E na sua também. O texto que lemos, queridos, se dá quando Salomão está vivendo uma experiência maravilhosa, uma experiência ímpar, porque estava sendo inaugurado o templo sonhado pelo seu pai, o rei Davi. E como o Senhor não permitiu que Davi construísse esse templo, coube a Salomão edificar este templo, um palácio ao Senhor. E no dia da inauguração do templo dedicado para Deus, Salomão, ele vai até a presença de Deus. Ele ora a Deus. E ele pede para o Senhor algumas coisas para a sua nação Israel e para a descendência de Abraão. E quando Salomão acaba de orar, o Senhor diz exatamente estas palavras para ele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, a razão pela qual Deus estava dando essa resposta a Salomão, se você estudar o contexto todo, você vai descobrir que Salomão estava orando a respeito de cativeiro. E o pedido de Salomão nada mais é do que este: Senhor, se o teu povo pecar, e o Senhor permitir que uma nação estranha venha e o desterre, e os leve em cativeiro para uma terra estranha, se eles de onde estiverem se lembrarem desta casa e orarem voltado para ela, ouve desde o céu, Senhor, e perdoa o seu povo. E o que Deus esperava do seu povo? Oração, humilhação, conversão, que nós podemos chamar aqui de arrependimento. Eu estava pensando em algo, queridos. Quando alguém erra com você, e você espera que essa pessoa se arrependa, e procure você, e se humilhe diante da tua presença, e te peça perdão, nós como humanos que somos, esperamos isto. Por quê? Porque isto alimenta a nossa alma. Essa é a grande verdade. Isso massageia o nosso ego.
Mas com Deus não é assim. Por que Deus quer que você se arrependa? Porque Deus quer restaurar a tua vida por completo. Porque Deus quer renovar você. Porque Ele quer gerar para você uma nova chance. Deus quer que você se arrependa porque Ele é Deus, cheio de benignidade, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de fidelidade e cheio de misericórdia. E a tua atitude de arrependimento vai gerar frutos na tua vida. Quem pode dizer amém? Então diga assim: a minha atitude, o meu posicionamento de arrependimento é certo que vai gerar muitos frutos na minha vida. Se você crê, levante a mão e aplauda ao Senhor bem forte em nome de Jesus. E quais são esses frutos, queridos? Rapidamente eu vou falar, se der tempo, a gente fala sobre todos, se não der, a gente trata numa outra ocasião. O primeiro fruto a ser gerado na sua vida através do teu posicionamento de arrependimento é que o teu arrependimento, ele anula a sentença que estava contra a tua vida. Vou te dar um exemplo. O Senhor disse a Jonas: Jonas, vai a Nínive e profetiza contra, presta atenção nesta palavra, profetiza contra Nínive. Era uma sentença. Não era para profetizar para Nínive, era para profetizar contra Nínive. E todos vocês conhecem a história. Jonas se rebelou. E ele não queria ir a Nínive. E eu imagino, Ivan, imagino, essa é minha opinião, que Jonas ele estava com um sentimento de um certo patriotismo. Por quê? Porque Nínive, queridos, era a capital da Síria na época. E a Síria estava dominando os povos naquela época. E penso eu que Jonas pensou assim: vai que eu vou até lá e eu profetizo contra este povo, como o Senhor está ordenando. Vai que este povo se arrepende. E aí depois eles vêm e nos atacam. Eu não vou não. E vocês conhecem a história. A Bíblia diz que Jonas comprou uma passagem e foi para outra cidade chamada Tarsis. E aí houve aquela confusão toda, né, da tempestade e o barco que afunda, não afunda. E descobriram que o problema era Jonas, lançaram Jonas para fora do barco e ele foi engolido por um grande peixe. E esse peixe lançou Jonas onde? Em Nínive. E aí o Senhor o fez cumprir a ordem que havia dado a ele. E Jonas foi lá e profetizou contra aquela cidade. Queridos, e é interessante que Jonas, ele parece ser o único profeta da Bíblia, pastor Carlos, que ele profetiza e ele espera que o povo não se arrependa. Mas a palavra que foi liberada sobre aquele povo foi tão forte, que quando esta palavra chegou até o rei pediu para que se proclamasse um jejum. O rei pediu para que o povo se arrependesse. E houve uma grande conversão naquela cidade. Jonas queria a sentença, mas Deus queria o arrependimento. E quando Deus viu a atitude daquele povo, Deus mandou Jonas voltar lá
e profetizar novamente sobre aquele povo, só que agora não era mais sentença, agora eram promessas de Deus para aquele povo. Eu quero dizer uma coisa a você nesta noite. Toda sentença que está dita sobre a tua vida, o Senhor anula nesta noite pela tua atitude de rendição a Ele, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, arrependa-se. Posicione-se. Prostre-se diante do Senhor em humilhação. E se há uma sentença sobre a sua vida, ela vai ser quebrada, ela vai ser anulada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Segundo lugar, rapidamente. O teu posicionamento de arrependimento, ele vai gerar para você uma nova oportunidade. Eu estava pensando nessa palavra, queridos, e um dia estava eu e a minha esposa lá na nossa panificadora, e eu estava escutando uma ministração de um pastor que eu o acompanho nas redes sociais. E ele falou sobre o rei Davi, e eu falei, olha, como Deus é maravilhoso. Porque eu estava, entre aspas, preocupado com esta palavra, e através da vida desse pastor, o Senhor ministrou a minha vida. E eu posso também compartilhar isso com vocês nesta noite. Davi, ele cometeu um pecado muito grave. Todos vocês conhecem a história de Davi com Betseba. Os soldados de Davi estavam na guerra. E ele não foi para a guerra, deveria estar lá, mas não estava. Ficou no palácio. E diz a palavra que, numa determinada hora, Davi, ele olha pela janela e ele vê uma mulher tomando banho. E ele deseja aquela mulher. E ele toma aquela mulher para si. E ele descobre depois que essa mulher ela era casada com um de seus soldados. Resumindo a história, Davi ele ordena que coloque esse soldado na frente da guerra para que ele morresse. E isso aconteceu. Betseba estava grávida de Davi. E nasceu a criança. O profeta Natan foi até Davi para repreendê-lo. E Davi imediatamente se arrepende. Se prostra diante de Deus. E essa atitude de Davi, queridos, me chama a atenção. E ontem eu estava conversando isso com a minha esposa, voltando para casa. Depois de sairmos daqui da nossa reunião de casais. Uma reunião que foi uma grande bênção. Quem não veio, perdeu. Esteja aqui na próxima. É, pastor? Foi muito boa. E eu conversava com a minha esposa. Se você olhar bem para a família de Saul e para a família de Davi, parece que a família de Saul era mais exemplar. Quantos problemas nós conseguimos detectar na família de Davi? Quantos erros este homem cometeu? E ainda assim é considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Qual a diferença entre os dois? A diferença, irmãos, é que quando Saul pecava, quando Saul errava, ele não tinha uma atitude de arrependimento, um posicionamento de arrependimento. E isto acontecia, era algo instantâneo com Davi. Era algo muito rápido que acontecia com ele. Ele se prostrava, ele se desmanchava diante de Deus, ele se arrependia e pedia perdão. E a mensagem que o profeta Natan disse a ele foi esta: o teu pecado foi perdoado. Mas foi dada uma sentença. Depois Davi se casa com Betseba. A criança nasceu, mas ela não viveu. Após um período, essa criança faleceu.
Mas após Davi se casar com Betseba, ela engravida novamente. E olha que coisa fantástica, e foi isso que eu ouvi esse pastor ministrando. Da mesma mulher que foi gerado um fruto, ou uma criança em pecado, essa mesma mulher, após o arrependimento, ela gera o filho que viria a ser o sucessor de Davi. Estou falando de Salomão, e a palavra diz, aquele que o Senhor o amou. Talvez você não entendeu. Eu vou trazer as claras para você. Um dos nomes que o Senhor deu a Salomão foi Gedidias, que significa amado do Senhor. Sabe o que eu venho dizer a você aqui nesta noite? Que você, meu irmão, você, minha irmã, você é Gedidias do Senhor, você é amado do Senhor, você é amada do Senhor, e o Senhor manda te dizer nesta noite, que neste tempo Ele está gerando uma nova oportunidade para você, e o nome dEle será glorificado na tua vida, assim como foi glorificado através da vida de Salomão, em nome de Jesus Cristo. Quantos creem? Levantem a mão e digam glória a Deus. O teu posicionamento de arrependimento, ele também restaura o direito perdido. Por quê? Porque o pecado, queridos, o pecado, ele tira o teu direito. O pecado anula o teu acesso às promessas que Deus tem à tua vida, para a tua vida. Isaías, usado por Deus, escreveu que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, de modo que Ele não nos ouve. Mas o texto que lemos diz que se nós nos humilharmos, nos arrependermos, então eu ouvirei dos céus, e os perdoarei e sararei a vossa terra. E falando nisso, eu pensei no filho pródigo. Esse personagem, querido, ele cometeu alguns pecados imperdoáveis. O primeiro deles, ele pediu a herança para o pai que ainda estava vivo. E isso na cultura judaica, queridos, era algo inaceitável. É como você desejasse a morte do seu pai, para tão somente ficar com a herança. Ele comete outro pecado, ele passa à frente do irmão mais velho. Ele fere a tradição judaica da primogenitura. Preguei alguns dias atrás também sobre Jacó e Esaú. E nós sabemos a importância da primogenitura dentro da cultura judaica. O filho pródigo, ele comete outro pecado gravíssimo. Após o pai dar a ele tudo o que lhe pertencia, a palavra diz que ele ajuntou tudo e ele foi embora para uma terra longínqua. Ou seja, longe dos limites de Israel, fora do convívio dos filhos de Abraão. Algo inaceitável naquela cultura também. Pediu um emprego para um gentil. Eles não aceitavam muito isso. Foi cuidar de porcos. Irmãos, a lei mosaica determinava que se alguém passasse num território onde se criava porcos, essa pessoa ela tinha que se afastar da sociedade por 7 dias, a fim de se purificar.
E olha como o nível vai descendo. Quando a pessoa não se arrepende. Enquanto não se arrepende, esse rapaz, ele desejou comer a comida dos porcos. Presta atenção, olha aqui para mim. Jesus, quando ele conta esta parábola, a parábola do filho pródigo, ele leva esse rapaz ao nível mais baixo de degradação. Ele leva esse rapaz ao nível mais baixo de humilhação. Para mostrar para as pessoas daquela época. E para mostrar hoje a mim e a você. Que não importa o teu estado atual. Se você se arrepender, há restauração disponível para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. E aí chegou um determinado momento. Esse jovem nesse nível mais baixo possível. De humilhação. De degradação. E ele pensa consigo mesmo. Quantos escravos de meu pai têm fartura de pão? E eu aqui pereço com fome. E Jesus, contando a história, disse que esse jovem, ele ensaiou um discurso. Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado de filho. Me aceita como uns dos teus escravos, como uns dos teus servos. E após ensaiar o discurso, ele tomou uma atitude: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Aleluia. E olha que lindo, irmãos, na parábola de Jesus. Jesus, ele conta que o pai todos os dias ele ia na porta, no portão, dar uma olhada e ver se o filho estava voltando. E nesse dia o filho estava realmente indo de encontro ao pai. E a Bíblia diz que não é o filho que enxerga o pai. É o pai que enxerga o filho. Você entendeu? Eu acho que não entendeu. O que Deus quer te dizer nesta noite é que Ele está te vendo e que Ele vai te dar uma nova chance, que Ele vai te dar uma nova oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E o pai o abraça, o pai o beija, e o filho cai de joelhos, se prostra, e sabe o discurso que ele havia ensaiado? Ele começa a discursar: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Mas o pai nem permite, pastor Carlos, que ele termine o discurso. Trazei a melhor roupa. Queridos, isso é muito forte, porque não era apenas uma questão de se vestir com uma roupa nova, uma roupa limpa, não era só isso. Há uma mensagem aqui nesse texto. Para as famílias daquela época da classe alta, a roupa trazia o brasão da família. A roupa identificava a pessoa como representante de uma família respeitada, de uma família importante.
E quando o pai diz, trazei a roupa, ele quis dizer, eu quero você inserido no seu lugar. Eu costumo dizer, queridos, que a igreja evangélica, no modo geral, hoje ela é mais tribunal do que hospital. Sabe por quê? Esse tapa serve para mim também. Porque nós temos dificuldade de devolver quem falha ao seu lugar. Eu já experimentei isso. E acredito que muitos aqui também já experimentaram isso. Quem falha tem que ser engolido. Tem que ser esmagado pela nossa religiosidade. Quem falha tem que ser massacrado pelo nosso senso de moralidade. Mas com Deus não é assim. Quando eu falho e me arrependo, Ele me dá uma nova chance, Ele me dá uma nova oportunidade. Trazei a roupa, trazei o anel. O anel era tirado quando a herança era dada. Anel tirado, direito perdido. E quando o pai coloca o anel novamente no filho, ele quis dizer, eu te devolvo o direito que você perdeu. Aleluia. Só o arrependimento faz isso, queridos. E Deus vai restaurar a tua vida a partir do teu arrependimento. Eu não sei se você consegue sentir, mas eu consigo sentir uma presença poderosa aqui neste lugar. E eu preciso te dizer que o Deus de toda a restituição está aqui. E por causa do nosso posicionamento, Ele está restituindo nesta noite todo o direito perdido em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Vamos ver se dá para mais um. O teu posicionamento de arrependimento te promove um final melhor. Amém? Eu pego o exemplo de Sansão. O nascimento de Sansão já foi um milagre. A mãe era estéril. O anjo aparece para o pai Manoá e faz a promessa que ele ia nascer. Seria juiz. Escolhido para ser nazireu. E todos vocês sabem que o nazireu, ele não podia passar navalha sobre a sua cabeça, ele não podia tomar bebida forte, ele não podia se contaminar com cadáveres. Mas quando nós estudamos a história de Sansão, nós percebemos que até o capítulo 14, nós vemos que a vida de Sansão, ela caminha bem. Mas a partir do momento que Sansão, ele começa a se desviar do caminho, as coisas começam a mudar para ele. Eu não tem como me aprofundar muito, mas preste atenção. Diz a palavra que um dia Sansão estava caminhando. E um filhote de leão veio contra ele. E a palavra diz que Sansão, ele matou aquele filhote de leão e lançou ele para longe. Passaram-se alguns dias. E Sansão, voltando por aquele caminho, ele se lembrou daquele leão que ele havia matado. E ele teve curiosidade de ver como que estava o cadáver. E quando ele chega, a história diz que Sansão percebeu que as abelhas fizeram ninho ali no cadáver do leão. E ali fizeram mel. E o que ele faz? Ele toma aquele mel e se alimenta do mel que estava alojado no cadáver.
A partir daí, queridos, a vida de Sansão acabou. O pecado às vezes é doce, mas é do cadáver. Às vezes é saboroso. Acho que foi o pastor que falou esses dias aqui que todo pecado é gostoso, né? O pastor disse isso aqui esses dias. Parece mel, mas é do cadáver. E Sansão começou a experimentar um nível de degradação muito grande também. E resumindo a história, os filisteus capturaram Sansão. Furaram os seus 2 olhos. Sansão cego. Cortaram seus cabelos sem força. Ele agora está à mercê dos seus inimigos. E levaram Sansão para o templo de Dagom. E colocaram Sansão para fazer um serviço que era para animais fazer. E ali eles riam e debochavam de Sansão. Só que eles não perceberam, queridos. Presta atenção nisso. Que os cabelos de Sansão voltaram a crescer. Quando você se arrepende, Deus cega os teus inimigos. E eles não enxergam a tua restauração, porque isto é um processo entre você e Deus. Sansão chama o jovem que estava com ele, que guiava ele, porque ele não enxergava, era cego. E pede para esse jovem, me leva até as colunas do templo. E aquele jovem leva Sansão até as colunas do templo. E ali, Sansão faz uma oração. Ó Senhor, só mais uma vez. Apenas mais uma vez. Devolva-me a minha força. Sansão nada mais está dizendo, ó Deus, me dá mais uma chance. E sabe o que a história diz, queridos? Sansão empurra aquelas colunas do templo de Dagom. Aquele templo cai. E todos que estavam ali, aqueles filisteus, morrem. E a palavra diz que mais foram no dia da sua morte os que morreram do que durante todo o tempo em que Sansão esteve vivo. Deus manda eu trazer esta palavra para você nesta noite. Deus tem um final melhor para você, porque você não foi chamado para vergonha, porque você não foi chamado para exposição, porque você não foi chamado para humilhação, você foi chamado para que o nome do Deus Todo-Poderoso seja glorificado na tua vida e através dela também, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Dá tempo para mais uma, pastor? Dá? Então vamos lá rapidinho. O teu posicionamento de arrependimento te torna apto para Deus. E se eu fosse você, eu glorificava o Senhor ao ouvir isso. O teu posicionamento de arrependimento te torna apto para Deus. Eu penso em Isaías lá no capítulo 6. Abre lá, vamos ler rapidinho. Isaías 6. Aleluia. O chamado do profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Kodesh, Kodesh,
Kadesh, Yahvé, Sabaoth. Eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Queridos, é impossível ter uma visão da santidade de Deus e nós não tomarmos um posicionamento de arrependimento em nossas vidas. É impossível ter uma visão da santidade de Deus e não mudar nada em nós. Ai de mim que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías conta que um anjo veio em direção a ele com uma tenaz na mão e tocou nos lábios de Isaías. E disse a ele: o teu pecado foi tirado. Glória a Deus. Só a partir desse momento, Isaías ouviu: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Pastor Benites travou aqui, enquanto eu lia isso, porque veio uma dúvida tão grande na minha mente. E quando eu fiquei confuso com tudo isso, eu estava de madrugada na padaria, 4 horas da manhã, e eu trabalhando comecei a orar, falei: Senhor, fala comigo. Esclarece. E a dúvida era esta: por que somente no capítulo 6? Se nos capítulos anteriores, Isaías já profetizava. Por que somente agora, sendo que no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ele já profetizava, ele já era profeta? Por que somente agora Deus chama Isaías? E quando eu falei com o Senhor ouviu dos céus. Vi um servo lá em Abadia de Goiás. E disse assim: quando você se arrepende, o teu ministério muda. Eu te levo para um outro nível. Te coloco no outro patamar. No nível mais elevado. Eu entrego a você um ministério específico, como aconteceu com Isaías. Para cumprir o meu propósito através da tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus e coloque-se em pé nesta hora. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Olha para mim. Pedro andou com Jesus por aproximadamente 3 anos. Experimentou coisas sobrenaturais. Andou sobre águas. Vai lá no peixe, tem uma moeda dentro da barriga do peixe. As irmãs que cozinham aí, que preparam aquele peixinho, já achou o dinheiro dele de peixe aqui? Nunca ninguém. E outras coisas que Pedro experimentou. Mas só quando Pedro se arrependeu de verdade, é que ele ouviu do mestre dos mestres: pastoreia as minhas ovelhas. Quantos querem ver o crescimento dessa igreja?
Quantos querem ver isso aqui lotado? Quantos querem ver aquela galeria lotada? Quantos querem ver o departamento infantil lotado de crianças? Quantos querem ver muitos jovens aqui nesta igreja, muitos adolescentes? Presta atenção, irmãos. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Eu era muito jovem. Estava numa reunião de jovens. De tão tímido que eu era, eu não conseguia ficar nas primeiras fileiras. E fiquei lá no fundo. Acabou a reunião. O nosso líder, eu o admirava muito. Calmo. Como diz a canção, sereno e tranquilo. Não consegui imaginar aquele homem nervoso. E ele pediu para fazer um círculo. E ele ficou no meio do círculo. E começou a orar. Pela vida de cada jovem. Quando chegou a minha vez, ele pediu silêncio. Eu me arrepio todo falando, contando essa história. E ele disse assim para mim, olha para mim, no fundo dos meus olhos. E eu olhei. E ele me disse assim, Deus disse através dele, Deus vai te usar através da palavra dele. Eu era tímido, mas eu fui ousado nesta hora para responder. Eu acho que não é para mim. E ele repetiu, Deus vai te levantar e te usar através da palavra dele. Eu conto essa história, queridos, para te dizer que Deus não depende de circunstâncias humanas para cumprir o propósito dele em nossas vidas. Para Deus não importa se você é graduado ou não. Para Deus não importa se você tem um bom português ou não. Para Deus não importa se a tua oratória é a melhor ou não. Ele fez mula falar, jumenta falar. Jeremias disse, Senhor, eu sou uma criança. Ele disse, não diga, eu sou uma criança. Porque é Ele quem usa. É Ele quem faz acontecer. Porque Ele é Deus. E Ele vela pela sua palavra. Arrependamos. Pastor Carlos não está aqui brincando de pastor. Pastor Benítez não está aqui brincando de pastor. Nem o pastor Olímpio, nem o pastor Valdelino. E nesta noite eu não estou brincando aqui de pregar. Me lembro das palavras de Joel. Muito em breve eu pregarei sobre isto aqui. Chorem os ministros. Chorem os ministros. E sacerdotes do Senhor. Nós que estamos na linha de frente, pastores, presbíteros, precisamos chorar. Posicionamento.
Perdão por falar isto. Mas é somente através desse posicionamento, a começar em nós, somente assim o povo vai nos seguir. Toquem a trombeta em Sião. E nós vamos fazer isto. Conta comigo, pastor. Conta comigo. Conta comigo, pastor. Conta comigo, viu? Presbítero Liberci. Pastor Valdelino não está aqui, mas provavelmente está assistindo. Conta comigo. Pastor Olímpio, conta comigo, pastor. Senhor, conta comigo, Senhor. Deus está contando contigo, meu irmão. Nós vamos fazer a diferença. Você não vai morrer antes de ver essa igreja com muitos frutos. Frutos que glorifiquem a Deus. Quero voltar ao início de tudo. Vem cá, pastor Benítez. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Quero reconstruir. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Aleluia. Quem está sentindo de vir aqui à frente? Preciso ser renovado, preciso ser restaurado. Os adoradores vão adorar ao Senhor com essa canção. Não seja resistente não, meu irmão. Deus quer usar você, como foi dito aqui. Sai do seu lugar e vem. Pastor Carlos vai orar por você. Vem cá, pastor Olímpio, orar por esse povo. Vem cá. Tá, nós passamos um pouquinho o horário, mas, pastor, eu estou sentindo muita presença de Deus aqui nesse lugar.